A graça e a paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar esse culto de adoração a Deus. Embora estamos à distância, embora não estejamos juntos, reunidos no mesmo lugar, mas olha só que interessante, estamos sim juntos porque nós temos um único propósito, um único objetivo, que é tão somente adorar, engrandecer, enaltecer o nome do nosso Deus, prestar culto a esse Deus grandioso e maravilhoso. É com esse objetivo que nós agradecemos a Deus por Ele permitir usar esta ferramenta tão interessante chamada tecnologia, que Ele mesmo capacitou, dotou os homens em inventá-la, em construí-la, podemos assim dizer. E nós agradecemos muito ao nosso Deus. E veja que mesmo não estando juntos, reunidos no mesmo lugar, nós estamos juntos, porque o Senhor assim permite estarmos. Que este culto seja para a honra, seja para a glória do nosso grandioso Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, iniciando este culto, nós vamos adorar, bendizer a esse grandioso Senhor. Ó Deus de toda glória, Deus de toda sabedoria, bendito seja o nome da tua glória, Senhor. Bendito seja, Senhor, majestoso e sublime. Assim nós nos dirigimos em tua presença, pelos méritos, unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a palavra de Deus e juntos acompanharmos a leitura no texto do profeta Isaías, no capítulo 40, versos 12 e 13. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, assim nos diz a palavra do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Veja tantas indagações aqui, né, que expressam sim a majestade do nosso Deus. Veja que o nosso Deus é infinito, Ele é antes de todas as coisas. E veja que o texto aqui afirma que Ele criou todas as coisas de uma forma precisa, exata, correta. Veja que esse nosso Deus tem todo um cuidado e ainda há uma indagação. Quem aconselhou? Quem foi o seu guia? Veja aqui, irmãos, a expressão da soberania de Deus. E é esse Deus que guiou todo o seu povo, desde a antiguidade até agora. É esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É a esse Deus que nada pode ser comparado a Ele, é que nós estamos prestando culto. E assim como diz o nosso texto, quem guiou o Espírito do Senhor? Bendito seja o nome do Senhor, que assim como foi os Deus dos antigos, é um Deus presente, é o nosso Deus hoje. Bendizemos e adoramos ao Senhor, abrindo agora os nossos hinários e cantando o hino 18, que traz como título Deus dos Antigos. Louvemos e bendizemos ao nosso grandioso Senhor. Deus dos antigos, cuja forte mão prege sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos.
Vamos orar, irmãos? Ó Deus de glória, nós louvamos e enaltecemos o teu santo e excelso nome. Queremos agradecê-lo pelo momento que o Senhor nos dá a liberdade de compartilhar este culto. Ó Senhor, louvado seja o teu santo e excelso nome. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó Senhor, tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, tu és o mesmo amanhã. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor. Aceite este culto. Aceite, Senhor, cada parte deste culto. Aceite o nosso louvor. Aceite as nossas orações. Aceita, Senhor, a meditação, o compartilhar da tua palavra. Ó Santo Espírito, conduza-nos. Abra o nosso coração. Que possamos demonstrar sempre a satisfação de estar em tua presença. Assim oramos nos méritos de Cristo Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como sempre nós assim procedemos na nossa ordem de culto, nós sempre chamamos o povo à adoração. Iniciamos sempre o culto chamando a adoração, porque é assim que devemos fazer, pois Deus é primeiro, Ele deve sempre ser o primeiro, exaltado e engrandecido. Nós também depois louvamos, bendizemos ao Senhor. E agora, no momento de culto, diante desse Deus majestoso, que Ele permitiu que nós assim o compreendêssemos e o adorasse e louvasse, esse Deus grandioso também pede a nós que sempre, a cada momento, em cada culto, não esqueçamos um detalhe primordial, que somos sim alvo da sua graça, mas ainda nós somos propensos ao pecado. Nós já conquistamos pela graça e pelos méritos de Cristo a vida eterna, mas ainda não estamos lá na glória, ainda estamos aqui com o nosso corpo ainda deformado pelo pecado. Por isso, em cada culto, nós assim procedemos em confessar os nossos pecados ao nosso Deus, para que nós não nos esqueçamos o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos vigiar, o quanto precisamos batalhar grandemente contra o pecado que sempre nos assedia. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos ter este momento, aonde vamos apresentar diante de Deus os nossos pecados, as nossas falhas, na certeza que Ele nos perdoa, em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Santo Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a percorrermos este grande caminho em Tua presença, sabendo que sozinho nós não conseguiremos, e sabendo que se não vigiarmos, se não estivermos em comunhão contigo, nós seremos vencidos pelo pecado que tenazmente nos assedia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Senhor, perdoa-nos, purifica-nos. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos mais uma vez a abrir a palavra de Deus e juntos nós podermos ler o texto que se encontra no Salmo 33. O Salmo 33, dos versos 6 a 9. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, Salmo 33, de 6 a 9. Assim nos fala a palavra de Deus. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas.
tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que grande é esse nosso Deus. E nós vamos discorrer nesta noite sobre o grande privilégio, sobre a importância de sabermos e termos consciência e acreditarmos que Deus é Deus. Que privilégio é podermos saber que Deus é Deus. E o texto que nós vamos aqui compartilhar nesta noite, nós iremos fazê-lo novamente. Nós já meditamos nesse texto, mas é propício retomarmos, é propício a gente relembrar o que já meditamos por tantos aspectos, principalmente pelo aspecto a qual nós nos encontramos. Neste momento de tamanha ansiedade, de tantas incertezas, de tantas questões acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos inseridos nesse contexto, onde as pessoas estão assim perplexas diante de tudo que está acontecendo, mas como cristãos, desenvolvamos a nossa fé. Que este momento seja aprendizado para nós, que nós entendamos como o fogo purificador de Deus, nos purificando, nos moldando, nos transformando cada vez mais a sua imagem e semelhança, que nós possamos descansar nesse Deus que age por nós. E veja que esse texto aqui maravilhoso, ele termina dizendo, né? Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É exatamente assim que nós cremos. A ciência pode contestar. Os incrédulos podem contestar isso. Mas nós, irmãos, não podemos duvidar 1 milímetro. Porque quando nós abrimos a palavra e lá no primeiro verso da Bíblia, a gente já encontra assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, nós cremos pela fé que Deus criou todas as coisas, pelo poder de sua palavra, pois ele é o Criador. E nós estamos aqui adorando e bendizendo a esse grandioso Deus. Então, louvemos ao Senhor, expressemos ao Senhor com os nossos lábios, com o nosso coração, louvores que expressam a nossa fé, a nossa satisfação, a nossa alegria de saber que Deus é Deus, que Ele é exaltado sobre toda a terra. Vamos louvar e bendizer ao Senhor? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
ti, por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem livrar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem livrar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior.
quero convidar os irmãos para juntos abrir a palavra de Deus e nós vamos meditar nesta noite no Salmo 147. Vamos ler o Salmo 147. Assim nos fala a palavra do Senhor. Salmo 147. Vamos ler. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam em sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Bendito Deus, a tua palavra que lemos seja, ó Senhor, instrução viva para nós. Ó Espírito Santo, aplique-a em nossos corações para o louvor da sua glória. Assim oramos nos méritos de Cristo. Amém. Irmãos, pela manhã, em um momento da escola bíblica, eu me lembro, eu disse uma frase mais ou menos assim: nada pode nos impedir de sabermos e termos a certeza de que Deus é Deus. Nada pode frustrar a grandeza do nosso Deus. Absolutamente nada. Mesmo esse momento tão difícil e complicado que nós estamos enfrentando, mesmo toda essa incerteza, toda essa perplexidade que nós estamos inseridos, nada, absolutamente nada, pode ofuscar a grandeza do nosso Deus, pode roubar a certeza do nosso coração de que Deus é Deus e Ele está no comando, mesmo que não entendamos todo o processo que está acontecendo. E isso é salutar a gente afirmar. E podemos contemplar aqui, na beleza desse texto, quando o salmista aqui expressa, ele agradece a Deus, ele abre o seu coração para agradecer, para bendizer ao Senhor, diante de tanta bondade, de tanta misericórdia, diante de tanto cuidado que Deus tem para com os seus. E assim nós também sempre devemos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, mesmo no contexto em que nós estamos enfrentando. Aqui podemos observar toda a grandeza de Deus e como Deus, Ele realmente protege, Ele cuida.
E é interessante e é triste saber que muitos, aliás, a maioria, não considera os cuidados e a grandeza de Deus. E mais ainda, tentam com seus próprios esforços agirem e ter a solução para os dilemas da vida. Está aí o ser humano, aquele que bate no peito orgulhoso e diz: olha, não há criatura maior do que nós podemos todas as coisas, nós vamos vencer todas as coisas. Está aí todo esse tempo em que nós estamos vivendo, está aí toda essa situação para mostrar um detalhe tão impressionante, que o homem sem Deus, ele não é absolutamente nada, ele é menos do que nada. E é assim que a palavra de Deus nos orienta. Por mais que o ser humano se esforce, por mais que ele tenha capacidade para interagir, para inventar, para fazer as coisas, nada impressiona esse Deus onipotente. A grandeza dos homens jamais pode impressionar um Deus de grandeza infinita. E esse texto que nós lemos nos mostra a grandeza de Deus. Aliás, todos os textos que até aqui nós lemos nesta noite mostra para nós, expressa para nós a grandeza desse grandioso Deus. A majestade desse Deus infinito. Irmãos, isto é má notícia para aqueles que competem com Deus. Mas é uma boa notícia para aqueles que querem viver pela fé. Então coloque isso na sua mente. A importância de saber que Deus é Deus e que Ele é o Todo-Poderoso, Ele deve ser enaltecido e sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Isso é uma péssima notícia para aqueles que não temem o seu nome. Mas é uma notícia maravilhosa para aqueles que querem viver pela fé. Que esse texto nos ajude a nós olharmos para essa situação a qual nós nos encontramos, que tem, na verdade, nos abalado, nos chateado, que tem, na verdade, tirado em muitas vezes até mesmo o sono, trazendo inquietações. Mas, irmãos, lutemos. Irmãos, perseveremos. Irmãos, vamos ser perseverantes na fé, em saber que Deus está no controle de todas as coisas. E veja que este salmo, ele nos traz aqui uma emocionante declaração de esperança para que o povo de Deus, ele desfrute da certeza de que Deus é Deus. Será que nós, como cristãos, temos perdido por algumas questões esta certeza de saber que haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus não vai deixar de ser Deus. Ele é Deus. Ele está no comando de todas as coisas. E veja uma questão interessante nesse texto. Aqui no versículo 4, veja que o salmista afirma uma questão impressionante. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo o seu nome. Irmãos, dá para medir isso? Parece que é uma frase assim de efeito, é mais uma questão poética, é um exagero do salmista, mas é a pura realidade. O impressionante é que de verdade Deus conhece cada estrela. Pois é Ele quem criou o universo. Ele quem criou todas as coisas. É como, lendo este salmo, é como se o salmista também em outro lugar expressa assim, né? Ora, isto é maravilhoso demais para mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Como posso atingir lá o Salmo 139, versículo 6? Irmãos, isso é muito mais do que podemos aprender. Muito mais. Se eu dissesse para vocês que a terra aonde vivemos é um pequeno
pequeno planeta, um minúsculo planeta, que gira em torno de uma estrela chamada Sol, que tem um volume 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Dá para imaginar isso? O planeta que nós vivemos é minúsculo. E ele gira ao redor do Sol, que tem um volume 1.000.000 de vezes maior do que a Terra. Não impressiona? Não é fantástico isso? E se eu disser para os irmãos que existem estrelas milhões de vezes mais luminosas do que o Sol? É espantoso isso, não é? É tremendo isso? É maravilhoso isso? E se eu disser para os irmãos que existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, e que a Via Láctea tem 100.000 anos-luz de extensão, um ano-luz equivale a 299.792.458 km por segundo. O Sol, ele viaja a 249 quilômetros por segundo, e por isso seriam necessários 200 milhões de anos para que o Sol cumprisse apenas uma órbita em volta da Via Láctea. Existem milhões de outras galáxias além da nossa. Irmãos, isso tudo é fantástico. Voltamos aqui para o nosso texto. Ele inicia dizendo, olha, é bom cantar louvores a esse Deus maravilhoso. Conta o número das estrelas e lhe chama todas pelo nome. Esse é o nosso Senhor, o nosso Deus. E é interessante que neste salmo aqui afirma que Deus conta o número das estrelas. E não somente isso, afirma também que ele chama todas pelo nome. Da mesma maneira que ele fez com os animais, como ele fez com toda a sua obra, a sua criação. Veja, você os olha, observa suas características e chama-os por algum nome que enquadre nas diferenças. Olha como nosso Deus é majestoso. Ora, o que impressionaria um Deus como esse, irmãos? Olha só que magnífico. Deus que conhece cada estrela e chama cada uma pelo seu próprio nome. Mas esse texto aqui, ele nos mostra com clareza o que Deus se agrada. Olha só que interessante. Os versos 10 e 11. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-te o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Imagine um levantador de peso nas Olimpíadas que se orgulha de haver levantado 225 quilos. Ou imagine algum cientista se orgulhando que descobriu a cura para todas as doenças. Irmãos, não precisamos ser gênios para saber que Deus não se deixa impressionar por estas coisas. As boas novas, as boas notícias para aqueles que desfrutam da certeza de saber que Deus, é que Ele tem prazer nessas pessoas. Quais pessoas? Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus se agrada daqueles que esperam no imensurável poder dele. E não é uma coincidência literária o fato de que os versículos referentes a outro aspecto da grandeza de Deus, dos versos 4 e 5, mostram-no cuidando do fraco. Veja que os versos anteriores
eles dão para nós a grandeza de Deus, mas olha só os versículos 3 a 6. Olha só como ele cuida, como esse grandioso Deus age, como ele cuida. Olha aqui. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O Senhor, versículo 6, ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Irmãos, que possamos aprender desse texto maravilhoso, que esse texto prenda a nossa atenção à verdade de que Deus é Deus e Ele trabalha onipotentemente em favor daqueles que esperam nele. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E bem como a sua grandiosa misericórdia. Voltamos a ler o versículo 11 do nosso texto. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. E olha só que interessante também esse texto tão famoso na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28. Olha só que nos diz esse texto maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, Deus ama ser Deus para os fracos e desamparados que o buscam para tudo o que necessitam. Esse é o nosso Deus. Ele não muda. Esse é o nosso Deus grandioso. Esse é o nosso Deus a qual podemos confiar. Que possamos realmente ter esse desejo de buscá-lo mais, de confiar mais, descansar mais na sua grandeza, no seu amor. O texto que lemos ainda há pouco, tão famoso lá na carta aos Romanos, todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Até o mal desta peste que nos abala, até a Covid. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Ele sabe o nome de cada uma das estrelas, se Ele sabe o nome de cada um dos planetas, a Via Láctea, ou seja, tudo que Ele criou, possamos descansar nesse Deus que nos sustenta sempre. Deus é um Deus que nos guarda. Que possamos ter essa segurança em nosso coração. Que essa certeza realmente ganhe força em nosso ser, na nossa mente. Nada pode ofuscar a grandeza do nosso grandioso Deus. Nada, absolutamente nada. Vivamos desenvolvendo a nossa fé. Vivamos perseverantes na confiança em Deus, para o louvor da sua glória. Vivamos cantando, como diz o hino, que segurança tenho em Jesus. Que Deus nos ajude e nos fortaleça a cada momento. Ó Deus, que essa palavra esteja no mais profundo do nosso coração, do nosso ser. Que possamos olhar a tua grandeza e assim desfrutar da certeza de que tu és Deus. Guarde, ampare e fortaleça a vida de cada um de meus irmãos e irmãs. Cada um deles,
O Senhor sustente e fortaleça na força do seu poder. Assim oramos nos méritos de Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar então ao Senhor com o hino de número 146 dos nossos hinários, Segurança do Crente. Cantemos esse hino, lembrando do texto que nós lemos no Salmo 147, a majestade do nosso Deus, que começa dizendo para nós louvarmos e bendizermos a esse Deus, que nos mostra a grandeza desse majestoso Senhor. Estejamos seguros em Deus. Louvemos então ao Senhor, hino 146, a certeza do crente, e logo após o hino, a bênção apostólica. E assim encerraremos mais esse culto de adoração ao nosso Deus. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Meu para sempre, tu és agora, nunca nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Independente fosse escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito de Deus, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor Jesus.